Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Verdade Inconveniente. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema que tem a ver com política, que tem a ver com nação, que tem a ver com organização social, civilização, sistemas de governo, né? Eu me envolvi numa discussão no Instagram, depois me arrependi porque não vale a pena, sabe? Mas a gente perde tempo conversando com quem não quer conversar, né? Quem quer impor as suas ideias, né? E na real eu queria falar um pouquinho sobre República Democrática, né? Sobre esse sistema de governo que dizem que o Brasil é, né? Uma república democrática. E, cara, é muito complexo, né? Porque, assim, pra gente falar sobre isso de maneira séria, exigiria aí, talvez, horas, né, de contextualização para explicar as duas palavras, né? O que é uma república e o que é uma democracia, né? Porque tanto uma quanto outra não representam, na realidade atual, o que eram na sua origem, né? Tipo, uma democracia, hoje que é tido como uma coisa boa e tal, poder emanando do povo, etc. Na origem filosófica dela, lá na Grécia Antiga, ela tinha um outro significado, né? Você já deve ter ouvido falar que naquela época quem votava na tal da democracia eram os cidadãos, né? Ou seja, aqueles que tinham direitos políticos e tudo mais, não eram todo mundo e tudo mais. E além disso também tem um outro fato que até Platão afirmava, né? De que a democracia era o pior dos melhores, né, sistemas de governo, né? Ele entendia que é o melhor sistema de governo. Isso é um consenso na filosofia antiga e nos vários historiadores e tal, de que o melhor sistema de governo seria justamente uma monarquia, onde o monarca ele estaria disposto a dar sua vida pelo seu povo, né? Onde nós não seríamos governados por um tirano, mas sim por alguém preocupado em fazer o bem para a sua comunidade, para a sua sociedade, né? E não quer dizer que uma monarquia não tenha óbvio, a monarquia absolutista de antigamente não, né? Mas não quer dizer que a monarquia não possa ter também algum viés democrático na eleição dos representantes, por exemplo. Isso é bem possível. Agora, um fato, né, que a gente precisa trazer à tona é que, cara, o Brasil não é uma república democrática, né? Essa é a minha visão. Pelo menos não nos conceitos de república e democracia atuais, né? E aí, cara, eu faço uma reflexão com base na realidade, né? Quando a gente fala de república, em síntese, a gente está falando de um governo mais de leis do que de homens, né? Onde os representantes do povo, sejam eles nobres ou não, eleitos ou não, eles se reúnem para definir quais as normas e regras que vão direcionar uma determinada comunidade, um determinado país. E, teoricamente, todo mundo está sujeito à lei, né? E aí eu te faço uma pergunta muito simples para responder, né? Para justificar do porquê o Brasil não é uma república. No Brasil, todo mundo está sujeito às leis? Todo mundo responde da mesma forma às leis? Vamos lá, a gente sabe que não. A gente sabe que existe um certo grau de influência, que existem poderosos da política, poderosos da economia, poderosos da influência midiática. Então, quando a gente entende que nem todo mundo está sujeito à lei num país, então, cara, esse país não é uma república já faz muito tempo, entendeu? Nunca foi, na verdade. Sempre tiveram as classes dominantes e os dominados. E numa república isso não deveria acontecer, né? Em tese. E nós não somos uma democracia na medida em que... Bom, primeiro que democracia... Não estou falando nada da origem da palavra, né? Não vamos falar sobre isso. Mas no conceito atual, vamos entender que assim... Não, João, então democracia é um governo eleito por representantes do povo, onde todos podem exercer o seu direito a voto de escolha, né? Então a gente tem aí a possibilidade de eleger o Congresso Nacional, que é o Legislativo, e o Executivo, que é o Presidente da República. No Judiciário, somos reféns de um sistema criado através de concurso público, né? Onde, teoricamente, os melhores estão. E eu falo teoricamente por quê? Porque o melhor é muito relativo. Melhor para quem, para quê, né?
Tanto é que a gente está tendo uma judicialização no país absurda, né, via STF, e, sejamos honestos, isso não é bom para o país, independentemente de lado ideológico. Eu não estou falando de ideologia, estou olhando para a circunstância. Não é bom um país judicializado, não é bom. Isso é uma, né, a gente consegue comprovar baseado na realidade que a gente está vivendo. Então, entendendo que democracia é um governo onde a gente elege os nossos representantes e todos nós podemos votar, então teoricamente, mas o Brasil é uma democracia, eu posso votar no meu político. Pode mesmo? Quem deixa o seu político ser candidato? Pensa um pouquinho. Quem pode ser candidato no Brasil? Quem está filiado a um partido político. Ponto. Só pode ser candidato no Brasil quem está filiado a um partido político. Concorda? Concordo. Beleza. Agora, os partidos são democráticos? Tu não sabe responder. Ou tu não sabe responder, ou tu sabe que não. Porque se tu já esteve dentro de um partido político, tu sabe que o crescimento partidário, o envolvimento partidário, ele tem muito mais a ver com influência, dominância, um jogo, né, do que com democracia. Os presidentes partidários, em sua grande maioria, eles são biônicos, né? A grande maioria dos partidos no Brasil não tem diretórios instituídos em cada cidade, onde eles elegem os representantes e tal do partido e tal, não. A grande maioria são comissões provisórias, onde quem manda é um presidente estadual, que está nomeado por um presidente nacional. Então, no fim, cara, não tem democracia porra nenhuma, tu entendeu? Por quê? Porque os partidos não são democráticos. Aí, mas né, determinada pessoa ficou influente, apareceu na rede social, o partido liberou ela a ser candidata. Sim, isso acontece por uma vontade, um clamor popular de eleger alguém. Os partidos são coniventes a liberar algumas vagas para possíveis candidatos que vão se eleger. Só que sempre com o propósito absurdo, o propósito de ter mais influência dentro do jogo político. Então, eu liberei lá, sei lá, né, o Tiririca para ser candidato, vamos supor, o Tiririca, por quê? Porque ele ia fazer mais voto e ia botar mais gente minha dentro do Congresso. É sempre esse o jogo, tu entendeu? Não existe uma eleição partidária que vai escolher os candidatos. Não, existe um direcionamento. É assim o jogo. E, cara, eu não tô dizendo que eu nem tô dizendo que eu discordo que assim seja, tu entende? Tipo, eu acho que tem que fazer uma análise independentemente de opinião e tentar entender o que é bom e o que é ruim. Agora, que não é uma democracia, não é, ponto, acabou, simples assim. Não como o povo imagina que é, não como querem vender que é. Então nós não somos nem república e nem democracia, essa é a verdade, cara. Entende? Eu olho para o sistema que a gente tem hoje e eu enxergo nitidamente uma tirania / oligarquia, onde poucos dominam o poder e tem lá um tirano que está dominando a porra toda. E esse é o jogo, entendeu? E eu trouxe essa reflexão, que eu gosto muito de política, né? Eu já falei ali sobre, quem quiser conhecer um pouco do que eu já fiz e tal, me contextualiza um pouco no vídeo do Jair Bolsonaro, que eu fiz lá. Porque assim, a gente, na nossa vida como um todo, a gente aceita meias verdades como verdades e não percebe. A gente resume as coisas em palavras que muitas vezes não representam a realidade, tu entende? E eu não estou falando só de política, eu estou falando de tudo, estou falando da vida como um todo, tu entendeu? E a gente ir a fundo nessas reflexões vai nos instalando cada vez mais na realidade, como eu já usei essa expressão aqui no canal, e vai abrindo a tua mente com relação às tuas obrigações, a tua vocação, o teu chamado, o que tu tem para fazer, tu entendeu? Porque às vezes tu tá perdido aí, sem saber o que fazer da vida e tal, e fica, né, enfim, trabalhando a mente, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E cara, na verdade a vida é muito simples, assim. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente entende que, cara, o que eu tenho que fazer? Cuidar de mim e dos meus, entendeu? Minha pátria é minha família, já dizia Ícaro de Carvalho, é por aí, entendeu? E, claro, em alguma medida fazer parte da política municipal, estadual, na medida em que isso houver uma vocação para que tu fale a respeito disso, entendeu? Eu já fui vereador em exercício em Blumenau, já tive minha participação. Então eu não condeno, acho que quem tem vocação para participar tem que participar. Mas se não tiver essa consciência de que não somos nem uma república nem uma democracia, o trabalho político é enxugar gelo, entendeu? Porque é aquela coisa, o Olavo falava, né? Quem quer combater o sistema já é vítima do sistema, então você precisa criar um sistema novo. Então não adianta, né? Não adianta a gente se render,
se jogar para combater o sistema. A gente precisa entender o sistema e construir algo melhor, né? De alguma maneira ocupando espaços, ok, mas sempre com essa mentalidade, entendeu? Acho que esse tem que ser o caminho. Espero que tenha gostado do vídeo. Se fez sentido, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, né? O propósito aqui é sempre a gente trocar ideia e eu ir fazendo um registro sobre as minhas ideias. O mais legal vai ser ver esses vídeos daqui a 10 anos. Tamo junto, abraço.